Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Guto Faria, sou pastor do Ministério Base em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza a qual o Espírito Santo do Senhor há de trazer revelação, graça e favor de Deus sobre a sua vida. Creia e receba isso como algo do Senhor que vai transformar a sua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus. Mateus 14, 13. Culto passado, é que esse culto tem uma conexão com o culto passado. Nós ministramos a palavra em Abacuque 2, que falava que o justo viveria pela fé. Falava não, fala. E ali ele dá um caminho, se você ler o texto de Abacuque. O Senhor compara a fé do justo, aquele que não se dobrava à torpe ganância. O Senhor declara através da vida do profeta que a fé era aquele que não tinha medo do dia de amanhã. Então ele não precisava reter, roubar das nações, ele não precisava invadir territórios, para que ele pudesse juntar riquezas ao seu favor. Lemos também em Lucas 12, acerca de dois homens, de um homem que chega até Jesus e pede para ele seja juiz entre separação de bens. Ele fala, que tenho eu contigo sobre isso? Quem me pôs como juiz nessa causa? E o Senhor Jesus explica isso para ele, que mais bem-aventurado é aquele que dava do que aquele que recebia. E depois ele ensina os seus discípulos, através da parábola dos passarinhos, do lírio do campo, para que eles não andassem ansiosos por coisa nenhuma, porque tudo aquilo que há de comer, de beber e de vestir, o Pai, o nosso Pai que está nos céus, nos daria esse recurso. Amém, irmãos? Então, estou trazendo de novo a memória daquilo que nós ministramos, para que você entenda agora o partir daqui. Em Mateus 14, 13, é a primeira multiplicação de pães que a palavra diz. E no culto passado eu disse que toda vez que você quiser entender o seu nível de fé, você vai perceber a maneira que você lida com finanças. Toda vez que o Senhor foi falar de fé na Bíblia, Ele declarou sobre finanças. Porque é algo natural, nós queremos sobreviver, queremos beber, precisamos comer, precisamos vestir. E a melhor maneira de entender se confiamos ou não no Senhor está relacionada à maneira que nós lidamos com o dinheiro. Amém, irmãos? Por isso que o Senhor sempre, Ele equipara a fidelidade dos servos aos trabalhadores dos talentos. Ele fala que aquele que confiou no Senhor multiplicou 5 talentos por 10, o outro multiplicou 2 talentos. E o que tinha medo, que não entendia quem era o Senhor, diz que ele enterrou o talento por medo do que o Senhor faria se ele perdesse o talento. Então, mais uma vez, ele mostra confiar em Deus, que é ver com fé, com finanças. Amém? Então, toda vez agora que a partir de hoje você lê a palavra do Senhor, toda vez que estiver falando algo sobre finanças, eu já te convido a abrir a sua mente e linkar isso também com confiar em Deus. Sempre que você lê sobre finanças, você faz o link sobre confiança, medida de fé, a qual nós temos no Senhor. E toda vez que você ler a palavra também, uma outra dica, é que toda vez que você ler que certo homem ou certa mulher, esse texto, ele está falando de alguém que era gentil, que não era discípulo de Cristo, não cria em Deus. Por isso que muitas vezes a gente confunde Ananias e Safira, e fala assim, mas no tempo da graça o Senhor fulminou alguém lá, porque mentiu, está vendo como ele cobra a vida? E se você pegar o texto de Ananias e Safira, a palavra do Senhor começa assim, certo homem, chamado Ananias. Toda vez que a palavra fala de certo homem, era alguém que não era da comunidade de Cristo.
Então é um crivo para que na hora que você esteja lendo, você não se sinta julgado por Deus em algum versículo. Quando ele falar certo homem ou certa mulher, ele está falando de alguém que não cria em Cristo, não acreditava em Deus. Amém, irmãos? Então é importante também entender isso. Ok, então Mateus 14, 13, ele diz lá sobre a parábola. Agora eu quero que você vá no versículo 16. Mateus 14, 16. A palavra diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Guardem isso. E os que comeram foram a cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Amém, irmãos? Essa é a primeira multiplicação dos pães. Esse contexto é uma história muito conhecida na Bíblia, mas o Senhor foi pregar à multidão, e eles ficaram lá 3 dias ouvindo o Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Chegou uma hora que o Senhor se comoveu e falou: precisamos dar de comer a esse povo. E os discípulos falaram: não, deixa que eles vão, compre nas aldeias, eles possam ir em outro lugar, porque aqui nós não temos recursos para isso. E o Senhor falou: o que tens na mão? E aí eles buscaram na multidão, e acharam 5 pães e 2 peixes. Quando o Senhor pegou aquela oferta na mão, o Senhor fez um ato de agradecimento. Ele deu uma ação de graças. Ou seja, ele disse: Pai, graças te dou. Na palavra original, ele usou a palavra baruch, que é abençoar. O Senhor pegou a oferta que veio da multidão e abençoou, e disse: Senhor, te dou graças. E quando ele fez esse ato, a palavra de Deus diz que esses mantimentos se multiplicaram, ou seja, alimentou de 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Amém? Depois de todo mundo comer, acontece algo que que talvez passe despercebido a nós. A palavra diz que sobraram muitas coisas, sobraram muitos pães e muitos peixes, e o Senhor deu uma ordem aos discípulos: pegue toda a sobra e guarde. Diz que os discípulos passaram entre todos e guardaram, e de tudo que sobrou 12 cestos cheios. Amém, irmãos? Talvez a primeira vez, pelo menos na minha, quando eu li, eu falei: nossa, o Senhor Jesus é meio muquiraninha, né? Em vez de ter deixado os pães com a multidão, ele disse para recolher a sobra. E eu nunca tinha entendido e percebido o que era a sobra. E como nós estamos falando sobre fé, nós estamos falando sobre finanças, nós estamos falando sobre essas coisas, eu quero que você comece a prestar atenção na palavra sobra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora vai um pouquinho mais à frente, Mateus 15, 29. E esse texto fala da segunda multiplicação do Senhor. Segunda multiplicação. E a mesma coisa, no versículo 29 diz assim: Jesus partiu dali e foram para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram com ele grande multidão, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Glória a Deus. Toda a cura está na onde? Aos pés de Cristo. Não se esqueça disso. Por isso que toda vez que a palavra do Senhor ela diz assim: estai aflito, orai e buscai ao Senhor, porque a nossa cura está aonde? Aos pés de Jesus. Mas não é isso que eu quero falar, mas achei importante trazer isso ao nosso contexto. Tem alguém aflito no nosso meio? Ore ao Senhor. Tem alguém passando alguma necessidade? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Por isso que nós vamos orar 21 dias, aos pés da cruz. Amém? E disse Jesus, chamou os discípulos dizendo: tendo compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tem o que comer.
Não quero mandá-lo embora com fome para que não desfaleçam no caminho. Os seus discípulos disseram, onde encontraríamos no deserto tantos pães? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tem? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, e esse a multidão. Todos comeram e se fartaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaço. Ora, o que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Ou seja, mais uma vez, o Senhor Jesus faz o mesmo milagre. Essa é para acabar com a teoria que Jesus não repete milagre. Repete sim. Se você teve um milagre há um tempo atrás, creia, o Senhor faz o mesmo milagre nesse tempo. Amém, irmãos? Mas o que eu quero chamar a atenção de novo é que depois de uma multiplicação, diz que ele guardou o que sobrou. E dessa vez foram 7 cestos cheios. Primeira multiplicação, 12 cestos. Segunda multiplicação, 7 cestos. Agora nós vamos lá atrás, 2 Reis capítulo 4. Também outro texto conhecido, o azeite da viúva. Amém? A palavra do Senhor diz que essa mulher era esposa de um dos servos dos profetas, ou seja, um crente, um homem que serviu a Deus a vida inteira. E chegou um certo tempo, o marido dela faleceu, e ela ficou desesperada, porque os credores queriam tomar os seus filhos, porque era assim que se pagava a dívida, através da vida dos filhos. Os filhos seriam levados como escravos, trabalhariam por um certo tempo, ou talvez a vida inteira, até que a dívida fosse paga, e aí estava quitado o débito. E diz que ela orou, e o Senhor enviou um profeta a ela. Quando o profeta chegou na casa dela, ela perguntou, o que tens? Ela disse, só um pouquinho de azeite, e nada mais que isso. Ele disse, chame os teus filhos, chame toda a vizinhança e consiga vasilhas vazias de todos os tamanhos. E ela fez essa missão junto com seus filhos, e diz que eles ajuntaram o número maior de vasilhas que conseguiram juntar. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção é a partir do verso 6. E ele fala assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela e a seu filho disse, traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Ou seja, enquanto tinha vasilhas vazias, diz que ela virava a botija de azeite, e esse azeite não parava de jorrar, e descia, e encheu. E aí chegou uma hora que acabou as vasilhas. E quando a palavra diz que as vasilhas acabaram, também acabou a unção, o azeite parou de descer. Só que aí o profeta deu uma direção para ela. E ele disse assim, versículo 7, foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Preste atenção nisso. Olha a direção dele mais uma vez. Tu e teus filhos vivem do que sobrar. Amém, irmãos? Ou seja, 3 direções da palavra que disseram sobre provisão. E as 3 direções da palavra disse para os discípulos, para o próprio Cristo e para a viúva viver acerca do que sobra. Olha para o seu irmão e fala, meu irmão, comece a olhar a sobra como algo bom. Geralmente a gente vem da cultura de que, isso é o que sobrou. E quando nós falamos que sobrou, dá um sentimento, parece de pouca coisa. Pelo menos é o que eu sinto. Toda vez que eu ouvia isso, falar, sobrou só, a gente ainda usa a palavra só. Sobrou só isso. Ganhei uma fortuna e sobrou isso. Trabalhei o mês inteiro e sobrou isso. E nós sempre usamos a palavra sobra como algo ruim. Ruim. Porque nós não entendemos o mover espiritual do Senhor. E nessa noite, o Senhor vai mostrar, através da palavra, que sobra é aquilo que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos viver uma vida plena.
Amém, irmãos? Sobra não é algo pouco, muito pelo contrário, é algo para viver uma vida plena. Por isso que o profeta olhou para a mulher e disse: da sobra você e teus filhos viverão. O Senhor Jesus multiplica comida para 5.000, para 4.000, muito mais pessoas do que isso, e diz que Ele guardou os cestos que sobraram, ou seja, a sobra era algo poderoso. Amém, irmãos? Agora vamos lá para Marcos capítulo 12, vamos ver uma pessoa que, de uma certa forma, chamou a atenção do Senhor Jesus para uma oferta. Marcos 12, 44, ou melhor, 42. Marcos 12, 42. A palavra diz assim: vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava. Preste atenção nisso. Mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Jesus disse que aqueles que ofertaram sobre o quê? Sobre sobra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós fazemos oferta, qual é o tipo de oferta que nós damos? Sobras. Talvez. Não posso afirmar isso, mas talvez a grande maioria da igreja flua sobre esse processo da oferta. Ofertar sobre o que me sobra. Hoje eu vou para a igreja, deixa eu ver o que sobrou. E nós separamos a quantia de sobra e trazemos com muita alegria, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que oferta com alegria. Glória a Deus, vou trazer. Mas Jesus chamou a oferta de sobra como uma oferta não agradável a Deus. E por que ele fez isso? Se Jesus não estava avaliando, eu creio que não avaliava valores, que não está nunca sobre isso, nunca sobre valores, mas sempre sobre intenção. E muitas vezes eu perguntava para o Senhor, por que ele se agradou da oferta da viúva? Algumas pessoas usam esse versículo para falar que ela deu tudo que ela tinha. Eu não creio que seja isso. Por isso que alguns irmãos vendem casas, carros e tudo entregam para a igreja. Não é esse o propósito do reino. O propósito do reino não é deixar ninguém sem bens, muito pelo contrário, existem os mantenedores na casa do Senhor, e o Senhor deseja nos prosperar, para que nós possamos avançar a obra, senão não faz sentido, a igreja, você dá tudo e depois vai viver do quê? Né? Não é esse o propósito do Senhor, mas existe um propósito, em a gente entender, que as bênçãos do Senhor, têm se derramado todos os dias, nas nossas vidas. Mas por que nós não percebemos isso? Por que a gente não entende a multiplicação do Senhor sobre as nossas vidas? Por que a gente tem tanta resistência em entender o mover de Deus e permite que o diabo plante mentiras na nossa mente, dizendo que nós não prosperamos, que as coisas estão difíceis, que isso, aquilo e que não sei mais o que? Porque todas as vezes que nós não nos comportamos como fiéis administradores, nunca algo vai sobrar na nossa mão. E lembrando que Abacuque diz que aquele homem que era ganancioso, ele vivia dos bens que não eram dele. E se a palavra de Romanos, capítulo 14, capítulo 11, que nós acabamos de ler, que as primícias são do Senhor, eu quero te chamar a atenção sobre algo. Como você tem lidado com as primícias de Deus na sua vida? Porque a unção de multiplicação está sobre o quê? Primícia, e não sobre sobra. A sobra é de quem? Minha. Olha para o seu irmão e fala, irmão, a sobra é sua. O Senhor não requer sobra. O Senhor não requer sobra. De maneira nenhuma Ele deseja tocar no que é teu. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos acuados diante do Senhor. Todas as vezes que eu vou participar do dízimo e da oferta, a primeira coisa que vem na minha cabeça vai o quê? Vai faltar. Não vai dar para fechar a conta.
Se eu der o dízimo do que entrou, eu não vou conseguir pagar conta. Sim, e você tira o dízimo da onde? Da primícia ou da sobra? Presta bem atenção nisso. A palavra do Senhor diz que quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos o quê? As primícias do fruto do nosso trabalho. A sobra o Senhor não deseja mexer. O Senhor não deseja tocar naquilo que é teu, mas Ele deseja que você entenda que o poder de multiplicar durante os meses está baseado no quê? Nas primícias, naquilo que o Senhor nos dá. E talvez seja esse grande engano que nós andamos todo esse tempo mendigando coisas ao Senhor. Porque quando nós paramos e pensamos sobre as nossas vidas, o problema está naquilo que ganhamos ou na nossa administração? Pare e pensa, responda para você mesmo. Muitas vezes nós falamos: Senhor, cadê seu favor nas finanças na minha vida? E o Senhor fala: filho, eu tenho derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, mantimento. Só que você tem mexido naquilo que não é teu. Você não tem confiado na minha vida, você não tem confiado no favor da minha graça. O Senhor mostrou que Ele multiplica 5 pães e 2 peixes, a ponto de sobrar 12 cestos. E eu podia fazer uma analogia que os 12 cestos representavam 12 meses na nossa vida. Aleluia, e eu creio que é isso. A palavra do Senhor diz que 12 cestos. Tinham 12 discípulos, um cesto para cada um. Podiam fazer muitos links da palavra. Mas uma coisa que me chama a atenção no texto é que, quando nós tocamos na primícia do Senhor, não acontece a multiplicação. Não acontece a multiplicação. E nós temos tirado da nossa mão aquilo que é nosso, entregado ao Senhor. Quando eu tiro o que é meu e entrego ao Senhor, o Senhor não exige sacrifício de nós. Ele olha: eu não agrado mais pelos seus sacrifícios. E talvez até hoje você tenha entregado oferta e dízimo à base de sacrifício. O sacrifício agradável a Deus já foi feito, Cristo Jesus na cruz. Amém, irmãos? O Senhor não requer seu sacrifício. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, o Senhor não requer o seu sacrifício. O Senhor não requer sacrifício para nos abençoar. Nós precisamos mudar a mentalidade de como o Senhor multiplica as suas finanças em nós. Porque toda vez que eu e você entender que dízimo e oferta é sacrificial, nós estamos ocupando o trabalho de Cristo na cruz. Eu estou substituindo a obra redentora do sacrifício eterno, perfeito, agradável. O Senhor não requer sacrifícios de nós. O que o Senhor requer de nós? Atos de fé. O Senhor requer de cada um de nós atos de fé. Senhor, mas a multidão é muito grande. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Dá na minha mão, que eu vou abençoar. E quando eu abençoar o que está na tua mão, que pertence a mim, vai multiplicar. Aleluia! Foi isso que a palavra nos contou. E foi isso que aconteceu. Mas Senhor, se eu te der o que tem na minha mão, o que vai acontecer comigo? Calma, depois da multiplicação, você vai viver de tudo que sobrou. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia! Mas pastor, o que tem a ver isso com a minha fé? Mais uma vez, por que nós mantemos um altar de adoração e oração constante? Agora linka o dinheiro com a atitude de fé espiritual. Por que nós devemos orar todos os dias? Para viver da sobra, da unção espiritual que é derramada sobre nós. Todas as vezes que eu busco o Senhor em fé, para que Ele possa romper algo agora, eu não tenho fé em caixa. Eu não tenho fé suficiente. E a palavra do Senhor diz: por causa disso vocês são homens de pequena fé, porque só oram para coisas providenciais. Ou seja, o nosso celeiro espiritual tem que estar tão cheio de quando alguém precisar de uma das nossas orações, nós vamos entregar aquilo que está sobrando em nós. Ou seja, vida em Deus. Olha para o seu irmão e fala: irmão, como que está os depósitos da sua fé? Percebe isso? Talvez a gente não tenha visto a graça e a bondade de Deus para nós nesse tempo,
Porque o nosso nível de fé é muito baixo. Nós temos aceitado as mentiras do inimigo. A multidão é muito grande, eu não tenho como lidar com isso. Senhor, são tantos os problemas que eu não sei como resolver. Pai, é muita, a multidão é grande, talvez de dívida, talvez de problema, eu não sei o que é a multidão na sua vida, mas todas as vezes que você entregar a primícia do seu dia, em oração ao Senhor, Ele nos conta uma história, que Ele vai pegar aquilo que é pequeno, e vai multiplicar a ponto de sobrar para o seu dia inteiro, os milagres dEle. Amém, irmãos? Começa a entender o mistério de Cristo em nós. Começa a perceber que a nossa postura não é uma postura de troca em Deus, mas de confiar no Senhor. É diferente eu fazer algo para receber. Nós não fazemos algo para receber, porque nós já temos. Já temos. Eu não busco ao Senhor para ter algo, eu busco ao Senhor para tomar posse daquilo que já é meu. Eu não oro ao Senhor para o Senhor fazer milagre, eu oro ao Senhor para que eu me posicione debaixo do milagre. Porque o milagre já foi feito. Eu não oro para que alguém da minha família se converta. Eu oro para que o Senhor manifeste a glória que já está determinada sobre ele. Nós não pedimos ao Senhor, nós declaramos ao Senhor. Amém, irmãos? Nossa oração é diferente. A oração dos pagãos andam preocupados com tudo. Os que não conhecem o Senhor se preocupam. Eles sim se preocupam com o que comer, com o que vestir, sobre doença, sobre enfermidade. Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Isso é um pensamento de quem não confia em Deus. Isso não é um pensamento de quem confia no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nada, absolutamente nada vai nos faltar. Sabe por quê? Porque o Senhor pediu para que nós andássemos sobre as sobras. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: para sobrar tem que ter vindo de uma multiplicação muito grande. Amém, irmãos? Não se sobra sobre escassez, se sobra só sobre grandes colheitas. Não foi assim que foi Ruth com Boaz? Diz que mandava ela catar as espigas que sobraram. Para sobrar a espiga era de uma grande colheita. Eu quero que você comece a prestar atenção sobre algo. O Senhor tem me enviado uma grande colheita sobre a sua mão, e você não tem se apercebido disso. Aquele que é fiel no pouco será enviado sobre... Aleluia! Deus tem muito para você, mas precisa ser fiel no pouco. E fidelidade que eu estou dizendo para você, antes que você pense sobre isso, eu não estou dizendo só em você trazer dízimo e oferta. Eu estou dizendo em você ser um fiel administrador com aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. Princípio de mordomia é cuidar do recurso que o Senhor tem enviado na sua mão, na minha mão. Ter isso muito bem claro, ser muito coerente. Aí sim, através de tudo que o Senhor tem enviado, Senhor, o que tem sobrado para mim, o Senhor vai multiplicar a ponto da sua sobra ser extraordinária na tua vida. Mas deixa eu falar uma coisa: se nós não formos zelosos no pouco, como seremos colocados sobre muito? Se eu não sou zeloso na administrar naquilo que o Senhor tem me dado, que talvez nesse tempo pareça pouco, mas eu vou dizer uma coisa: isso é um engano do inimigo na nossa mente. Porque o que o Senhor tem dado é suficiente a ponto de sobrar. Essa é uma verdade. O Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor não deixa um filho dele passar necessidade. Mas se está passando necessidade, não olhe para reclamar para o Senhor. Observe o nível da sua administração. Porque quando nós administrarmos o pouco, o Senhor faz o milagre. E aí Ele multiplica para muito. Por isso quando Ele disse para os servos, Ele disse: servo bom e fiel. Foram fiel no pouco que eu te dei, e agora eu te colocarei sobre muito. O que Ele apresentou para o Senhor? Aquilo que recebeu e aquilo que sobrou na mão dele. O Senhor falou: ah, você está entendendo, agora eu te colocarei sobre muito. Qual foi a última vez
que você colocou no papel aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Como está a sua organização nesse tempo? Porque a nossa vida financeira remete na nossa vida espiritual. Deixa eu contar uma história para você e talvez faça sentido para você. Se você não zela sobre aquilo que é importante, que é finanças, como que você vai zelar por uma vida no Espírito? Se hoje o nosso bem maior nessa terra, entenda o que eu vou dizer, é finanças, que é o que traz seguridade para a nossa família, como que eu tenho cuidado das obras espirituais eternas, que tem a ver com aquilo que é mais importante para mim? É impossível que alguém seja zeloso no dinheiro e não seja zeloso na fé. E aí, mais segunda vez, é impossível que alguém que não tenha zelo no dinheiro também tenha zelo na fé. Não equilibra as coisas. Ser fiel no pouco, que será colocado sobre muito. Seja fiel nos seus devocionais de oração, que eu derramarei sobre a sua vida muito. Muito zelo, muita unção. Zelo no dinheiro, multiplicação sobre as obras. Amém, irmãos? É uma verdade. A maneira que nós lidamos com o dinheiro é a maneira que nós nos exportamos espiritualmente. Por isso que a igreja, se você abrir a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja rica, que entregava a sua sobra aos pés dos apóstolos, e cada vez mais eles cresciam em graça, em favor, em milagres e em finanças. Não era uma igreja que dependia, era uma igreja que se sustentava. A palavra do Senhor diz que nós somos colocados como não cauda, mas sim como cabeça, que nós seremos aqueles que emprestarão e não tomarão emprestado. Observe isso. Se nós nesse tempo ainda estamos precisando de dinheiro emprestado, quer dizer que alguma coisa na nossa atitude precisa ser corrigida. Porque o inimigo, ele só age num campo mental. E toda vez que ele tirar você da presença de Deus por preocupação, por finanças, ele venceu a batalha. Por finanças nós deixamos de vir na igreja. Por finanças nós deixamos de sair 21 dias da nossa casa por oração. A igreja fica amordaçada. Percebe? Porque se eu for 21 dias na igreja, o que é a primeira coisa que eu penso? O combustível que eu vou gastar. É verdade. Agora aquele que está superabundante, ele pensa sobre isso. Aquele que confia, ele pensa, não. Ah, mas agora como o pastor falou, eu vou os 21 dias para mostrar que eu não penso sobre isso. Não faça isso, não seja incoerente, seja coerente com a sua realidade. Mas você só pode ter coerência na hora que você botar sentadinho na sua casa e estabelecer aquilo que o Senhor tem derramado todos os dias na sua vida. E começar a administrar a ponto de que você viva pela sobra. E eu quero te contar uma coisa, a sobra vai multiplicar de maneira extraordinária na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre muito. Pastor, mas como, por que eu vou orar? Comece no pouco, que eu vou te trazer muita unção. Vou te colocar sobre muito, é a verdade. Essa é a palavra do Senhor. A graça do Senhor está sobre nós. Eu só não entendo a graça quando eu penso que o Senhor é mau. E todas as vezes quando Adão, a primeira coisa, quando Adão saiu da graça de Deus, quem ele acusou? O Senhor. Senhor, eu caí porque o Senhor me deu essa mulher. Senhor, eu não estou prosperando porque o Senhor não tem aberto as portas do céu. Senhor, eu não estou conseguindo fazer porque o Senhor não tem feito isso na minha vida. Nós acusamos aquele que nos abençoa. Em vez de olharmos um pouquinho para nós, botar as coisas nos seus devidos lugares e começar a viver o milagre da multiplicação do Senhor. Porque se nós não entregarmos ao Senhor aquilo que é dele, como saberemos que ele fez um milagre?
Você nem sabe mais quem é o Senhor nas suas finanças, quem é o Senhor na sua vida de fé. Onde o Senhor está? O que Ele tem feito? Como Ele tem agido? Ele deu um milagre sobre a viúva, mostrou mais uma vez na viúva, mostrou 2 vezes na multiplicação e comparou o reino dos céus como alguém que acha uma pedra preciosa. Todas as vezes que o Senhor linkar coisas de valor, Ele está linkando a vida no Espírito. Amém, irmãos? Quando nós equilibramos a nossa vida nas finanças, nós temos paz para buscar e fazer as obras do reino. Eu consigo fazer o que precisa ser feito. Eu consigo ouvir o Espírito Santo e falar, agora eu vou orar, agora eu vou buscar, agora eu vou abrir uma célula, agora eu vou fazer as coisas. Mas se eu andar aflito com o que comer e o que vestir, eu estou fazendo qual papel? De um crente ou de um pagão? De um pagão. Dos que não têm um pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo? Fica triste não. Fica triste não. Os discípulos também, a primeiro ponto, falou, Senhor, o que eu tenho na minha mão é pouco. Não vai dar para tudo isso. É a primeira coisa que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça. Mas se eu ajeitar a minha vida, vai faltar. O Senhor falou, traz o que é teu, daqui na minha mão. Na hora que você entregar o seu pouco na minha mão, deixa que eu vou orar ao Pai. E vamos ver o que o Pai vai fazer? E o Pai multiplicou e alimentou uma multidão. Presta atenção numa coisa. Talvez o nosso nível espiritual está exatamente segundo aquilo que nós temos crido e movido no Senhor. Muitas vezes nós negociamos as coisas por outras coisas que não têm valor. Deixa eu falar algo para nós. Se nós priorizarmos o Senhor na nossa vida, as obras já estão realizadas. É necessário crer para se achegar ao Senhor. Não é a nossa rotina de estar numa igreja. Entenda o que eu vou dizer. E eu quero que você esteja na igreja sempre. Mas a motivação de estar aqui não é porque se eu tiver aqui o Senhor vai me dar. É porque eu estou aqui porque eu confio que Ele já me deu. Eu não venho numa oração para que eu possa receber. Eu venho numa oração para confirmar aquilo que é meu. Percebe? Aqueles que avançam, aqueles que creem, avançam no Senhor. Eu não venho num discipulado para me encher de algo. Eu venho no discipulado para conectar aquilo que o Senhor já está em mim. Você acredita que uma palavra que é lida no discipulado mudou a vida de quem está fazendo? Lógico que não, o Espírito já estava aí dentro. Mas quando eu me movo, crendo que eu estou recebendo algo, um milagre é gerado. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Nós não estamos para ter, nós estamos para ser revelado o que nós temos. Olha para o seu irmão e fala, meu irmão, você tem tanta coisa que não tem nem noção. Você não tem noção, irmão. Mas você tem tanta sorte de riqueza e de bênção, só que você não tem percebido isso ainda. Você anda paralisado pela circunstância, está andando nos olhos naturais. A fé não é sobre o que vê, a fé é sobre o que se espera, e é uma certeza do que se espera. A palavra diz que as bênçãos não nos alcançarão. Nós não corremos atrás de bênção, as bênçãos nos alcançam. Aleluia, é promessa. Nós declaramos, eu tenho a marca da promessa. E quando eu tenho a marca da promessa, o Senhor olha do céu e procura um justo na terra, para que Ele possa usar e abençoar. Quantos são justos nessa noite? Aleluia, não por nós, pela obra da cruz, irmão. Todos nós nos tornamos justos perante o único justo na terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Creia nisso. Você não tem ausência, filho. Só está faltando virar a chavinha e a gente se tornar um fiel administrador do Senhor. Quantos entendem essa palavra? O Senhor deseja nos colocar numa posição de honra. O Senhor deseja colocar a sua igreja numa posição de honra.
O ministério da igreja é sustentar órfãos e viúvas. Pare e pensa nisso. Como nós sustentaremos órfãos e viúvas se temos falta para nós? Não é congruente a palavra. Se o Senhor deu o encargo para a igreja sustentar órfãos e viúvas, e nós não estamos conseguindo nem nos sustentar, o que está acontecendo? Alguma coisa está fora da posição. E nessa noite, o Senhor está posicionando os seus filhos em maturidade, para que a sobra seja tão grande e você possa perceber aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. A sobra é algo bom, sabe por quê? Sobra só vem de um grande milagre. Em todos os atos, houve um milagre antes, para que pudesse sobrar. Nessa noite, nós vamos orar por um milagre do Senhor na sua vida. Nessa noite, nós vamos orar ao Pai, para que o Senhor promova um milagre na sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia. Se o Senhor falou 3 vezes de milagre de multiplicação, para que os filhos vivessem daquilo que sobrava, o Senhor vai realizar um milagre de multiplicação na nossa vida. Quantos creem? Aleluia. É necessário que aqueles que se acheguem ao Senhor creia que Ele é bom, creia que Ele existe, creia que Ele é um Pai que abençoa. Se você crê, se prepare, que aqueles que creem verão a glória de Deus. Mas pastor, agora Ele vai fazer um milagre. O que cabe a nós? Única coisa: sermos fiéis administradores daquilo que Ele tem nos dado. Todas as vezes que você for trabalhar sobre dízimo e oferta, nunca mais pense nas sobras. As sobras não são do Senhor, as sobras são suas. As sobras são suas. O que é do Senhor se chama primícia. As primícias são do Senhor. As sobras são nossas. As primícias são a menor parte. As sobras são a maior parte. Até nisso o Senhor é bom. Até nisso. A primícia correspondia a uma parte de toda uma colheita. O Senhor não requer tudo. O Senhor requer a primícia. E depois sim, da grande colheita, Ele diz: isso você administra para que você viva da sobra. Nós vivemos daquilo que sobrou e não daquilo que está nos faltando. Amém, irmãos? Entenderam o princípio? Primícias do Senhor, sobras são nossas. Primícias é a menor parte da colheita. E até hoje o inimigo tem batido na nossa mente sobre essa área. Por isso que a igreja ainda continua dependendo da força do seu braço. Não entendeu a graça e o favor de Deus nas finanças. Por isso que nós sofremos para conquistar tudo aquilo que já é nosso. Por isso que a gente se esforça tanto e corre tanto atrás de dinheiro. E aí ele disse: não servirá a 2 senhores, ou amará um ou odiará o outro. Não se serve Deus e as riquezas. Aí sim, eu sirvo o Senhor, entrego as primícias ao Senhor. O Senhor multiplica sobre a minha vida e eu vivo com tudo aquilo que me sobrou. Aleluia. E a sobra do Senhor vai ser extraordinária. Amém, irmãos?